Bullying é uma violência moral que acontece sistematicamente em todas as escolas, né, do mundo. Há muito tempo já acontece, tem sido estudado nos últimos anos. E neste cenário de bullying, né, que não é aquela brincadeira de mau gosto que acontece nas escolas, né, é uma brincadeira mais sistemática, a gente tem três personagens principais. O primeiro é o agressor, que normalmente tem a autoestima rebaixada e ele acha que ele só tem um lugar no grupo se ele agredir, se ele perseguir aquela criança, se ele tiver uma atitude mais agressiva, mesmo violenta com alguém. Existe a vítima, que se acha merecedora daquela agressão, então ela nem reage, né? Ela até acha que o outro tem razão em persegui-la, ela aceita, né, a gozação, ela aceita a agressão mesmo, verbal, física, enfim. E existem os espectadores, aqueles que têm medo de virar vítima, né, e se tornam até um pouco coniventes com o agressor, e às vezes até eles não aceitam, mas eles ficam quietos porque senão eles podem se tornar a próxima vítima. Bom, esse problema acontece tanto em escolas públicas quanto privadas. Não existe uma prevalência, né, de jovens ou de crianças, acontece com jovens, crianças. Inclusive é estudado o bullying profissional, né, o bullying dos adultos. Nas escolas ela acontece com mais frequência quando não há vigilância de um adulto, então corredores, hora do intervalo, né, hora mais livre, parque, né, onde as crianças estão mais sem essa vigilância constante, porque em sala de aula é um pouco mais difícil de acontecer, mas acontece durante muitos anos, né? A criança que é vítima do bullying não é numa brincadeira só, num determinado ano, né? Ela é vítima do bullying durante muitos anos, né? Vai aumentando a intensidade, vai aumentando a agressão. Para os pais identificarem o problema é muito difícil, porque muitas vezes o agressor tem uma atitude mais distante dos pais, né? A família não é uma família muito estruturada, e aí o pai é um pouco violento com o filho, normalmente o pai ou a mãe, e o que gera também essa agressividade nessa criança. Então é difícil a percepção, até porque esses pais também precisam de ajuda. Na vítima, você percebe porque essa criança pode dar alguns sinais de que não quer mais ir para a escola, ou que tem dor de barriga, ou pode aparecer com alguns objetos quebrados ou furtados, né? Pode aparecer com marcas mesmo de briga, né? Ou se tornar um pouco mais tristonha. Então, na alteração de comportamento, os pais podem perceber que a vítima tem sido agredida com frequência. E os espectadores às vezes sinalizam. Na verdade, assim, quem dá mais notícias de que o bullying está acontecendo são os espectadores. Porque sem querer um comenta com o outro, com o pai, é na minha escola, ou um amigo meu, né? E aí as mães dos espectadores ou os próprios espectadores é que buscam esse auxílio. São eles que podem fazer com que a coisa se reverta. Pedir ajuda, né, não só para a escola, mas também para um profissional, normalmente um psicólogo pode ajudar, para fortalecer a autoestima, tanto da vítima quanto do agressor. É comum a vítima se tornar um agressor no futuro, né, porque ela acha que só assim um agressor é que tem o poder, né, que manda, que tem uma reação forte. E o agressor também tem uma autoestima rebaixada, porque ele acredita que todos os problemas devem ser resolvidos de uma forma mais violenta, né? Então, procurar ajuda mesmo, tanto de um profissional, né, psicólogo, quanto da escola. É um trabalho sempre feito em parceria. O trabalho da escola começa ainda na educação infantil, quando ela começa a trabalhar as diferenças com as crianças, né? Que ser diferente não é ruim, né? Ser diferente é bom, então ninguém precisa ser igual a ninguém, e a diferença é que traz um grupo mais rico, né? Então aceitar as diferenças é o primeiro passo que a escola deve trabalhar. Aos poucos a escola vai trabalhando regras com a criança vai se socializando e ela vai trabalhando as regras. As regras têm que ficar bem claras e essas regras têm que ser colocadas em conjunto. Então, o que é aceitável e o que não é aceitável, né? Agredir, por exemplo, bater, chutar, né?
mexer nas coisas dos outros é aceitável? Não é aceitável? Então as crianças têm que ter bem claras as regras, não pode ser dependendo da situação ou dependendo da criança. E aí, quando acontece um caso, a escola tem que saber não só encaminhar essas famílias e orientá-las, né, para um profissional, como também agir com o grupo, porque esse grupo que é espectador, ele também tem que se sentir amparado, né, ele não pode se sentir vítima, né. Então a escola tem que estar bem estruturada para trabalhar desde a educação infantil até que aconteça ou não, né, evitando, né, na prevenção, para que não aconteça.